E eu quero compartilhar esse texto com vocês hoje. É um texto também de genealogia, mas ele tem um pouquinho mais de informações. É um texto menos seco. O texto da semana passada é um texto sequíssimo. É quase um deserto, né? Exegético, hermenêutico. É ruim passar por ele, né? Ele não tem muito que arrancar dele. A gente não pode inventar coisas também. Nós temos que dizer o que o texto diz. Esse é o fardo, muitas vezes, da pregação expositiva. A pregação expositiva ela não pode desprezar nenhum parágrafo, ela tem que passar por todos os parágrafos, por tudo. Tem que explicar tudo. Então isso é um fardo, muitas vezes, porque chegamos em textos difíceis de tirar alguma coisa importante para a nossa vida. Nós seguimos um modelo que foi estabelecido, especialmente no século XVI. Há vários modelos de pregação, exegéticos, hermenêuticos ao longo da história, mas o que nós adotamos é um modelo que se desenvolveu, e a nosso ver é um modelo corretíssimo, porque ele resguarda a mensagem bíblica, e é um modelo que se desenvolveu a partir do humanismo do século XVI. Quando a gente fala sobre o humanismo do século XVI, não estamos falando do humanismo do século XVIII, por exemplo, que tem o homem como centro. Não, é diferente. Quando falamos sobre o humanismo do século XVIII, é aquela ideia de que Deus não está mais no centro da história. Quem está no centro da história agora é o homem. Isso é o humanismo do iluminismo. Isso é o humanismo do racionalismo. Esse é o humanismo do ateísmo. Quando as pessoas da Europa, né, o mundo intelectual disse, não, Deus não existe, o homem é o centro do universo. Esse é o humanismo do século XVIII. O humanismo da Reforma, o humanismo cristão, teológico, é o humanismo do século XVI. E o que é o humanismo do século XVI? É o humanismo que não coloca o homem no centro. Recebe o nome de humanismo porque enfatiza as humanidades. E o que são as humanidades? As humanidades envolvem as letras clássicas e as artes plásticas. Então, o humanismo do século XVI se voltou para a arte. Então, você encontra Leonardo da Vinci, você encontra Michelangelo. É o humanismo dessa época, voltado para as habilidades humanas, para as capacitações humanas, para as habilidades intelectuais e artísticas humanas. Então, grosso modo, o humanismo do século XVI produziu obras de artes maravilhosas. O humanismo dessa época, século XV, século XVI, produziram obras maravilhosas. E também o humanismo dessa época se voltou para as letras clássicas. Quais eram as letras clássicas? O grego, o latim, o hebraico. Os intelectuais da época eram conhecidos como humanistas. Calvino foi um humanista, Philippe Melanchthon foi um humanista. Esses homens todos, eles se voltavam para as letras clássicas, estudavam as letras clássicas, e então buscavam nas letras clássicas algum valor que pudesse ser resgatado para os dias atuais. Os humanistas bíblicos, voltados para o grego, em vez de estudar o grego de Homero ou o grego do período clássico, os humanistas bíblicos estudaram o quê? O grego do Novo Testamento. E o hebraico bíblico. E descobriram coisas maravilhosas. Eles puderam então comparar a igreja dos seus dias com a igreja do Novo Testamento, a partir da análise do grego, e não do latim, que tinha lá na Vulgata algumas distorções feitas por São Jerônimo no século IV. Eles puderam olhar diretamente para o texto grego e perceber que a igreja dos seus dias era resultado de processos exegéticos fantasiosos. Puderam perceber que a igreja dos seus dias era resultado de erros hermenêuticos, erros doutrinários, erros teológicos. Então disseram, nós temos que consertar a igreja, porque ela não está se ajustando àquilo que o Novo Testamento realmente diz. Olhando para o texto grego agora, coisa que nós nunca fizemos, nós descobrimos uma igreja diferente no Novo Testamento, e temos que resgatá-la. Então esses homens foram conhecidos mais tarde como os reformadores. Os reformadores eram humanistas bíblicos. Pessoas voltadas para as letras clássicas, que se debruçaram sobre o grego do Novo Testamento e disseram, algo tem que mudar. E nós os conhecemos então como reformadores. João Calvino foi um grande humanista. E antes de estudar teologia, João Calvino estudou direito. Se não me engano,
numa faculdade chamada Escola de Montaigu, ou Colégio de Montaigu. Ele estudou direito. E quando ele estudou direito com um advogado humanista. E esse advogado humanista, que ele conheceu e que ele admirava, ele se voltava para os textos do direito romano e ele tentava interpretar as normas do direito romano a partir do seu contexto histórico, a partir do seu significado gramatical, e tentava aplicar isso aos dias atuais, aos dias deles. Quando Calvino viu esse método usado por esse advogado, por esse jurista, ele usou o mesmo método com a Bíblia. Sabia, pastor Thomas, que nós, os teólogos, somos devedores dos advogados? Então. Nós somos devedores aos advogados, aos juristas. Porque esse método foi um método que Calvino usou, porque ele percebeu, esse é o método correto de entender um texto. Como é que nós entendemos um texto? Olhando para o contexto em que ele foi produzido, olhando para o significado gramatical das palavras, olhando para o ambiente cultural em que o texto nasceu. É claro, essa é a jogada. Esse é o pulo do gato, como dizem aí, né? Se bem que essa expressão é muito antiga, os jovens não vão entender, né? Mas essa é a grande sacada. Essa é a grande sacada. É assim que fala, Manuel? Hoje em dia? Né? Essa é a grande sacada. É entender um texto a partir do ambiente em que ele foi produzido, levando em conta o seu ambiente cultural, levando em conta o seu significado gramatical e mais, de que modo esse texto pode ser resgatado e se tornar relevante para hoje. Então Calvino viu isso sendo aplicado no direito. E ele então aplicou isso à escritura e acertou. Não vou falar miserável porque é sermão da noite, eu não posso falar essa palavra aqui. Mas note, ele acertou. Então, o que nós fazemos hoje? O que acontece com os pastores que seguem na linha hermenêutica da reforma, sendo calvinistas ou não? Calvinistas ou não? Não são só os calvinistas que fazem isso, são pastores que seguem na linha da reforma. O que eles fazem? Tanto calvinistas quanto arminianos. É que os arminianos não vão reconhecer que é Calvino o grande responsável por isso, que eles vão ficar com raiva de Calvino, então não tem jeito. Né? Mas, na realidade, os pastores e professores e mestres da palavra que seguem na linha da reforma, eles aplicam esse método na Bíblia ainda hoje. Então é por isso que os irmãos vêm aqui à igreja e eu explico o significado das palavras, o contexto da passagem, os métodos literários, as figuras de linguagem, o contexto histórico em que o texto foi produzido e, talvez o mais importante, a relevância disso tudo para a nossa vida. Esse é um método que nasceu a partir do humanismo do século XVI. E, a nosso ver, é o método que melhor trata o texto bíblico que qualquer texto, porque resgata o seu real significado e a sua real relevância para a nossa vida. Como descobrir o que o Espírito Santo falou? Como descobrir o que o Espírito Santo realmente quis transmitir? Através desse método. Através desse método que é um método normal. É um método natural. Através desse método, nós podemos então descobrir o que o Espírito Santo realmente falou. E de que modo isso pode transformar nossa vida hoje.